Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, construção de gráfico de funções do primeiro grau. Então, pessoal, quando a gente fala de funções e construção de gráfico, é bom, porque nós vamos sempre trabalhar com aquela função, tá? O f de x é igual ao ax mais b. Então, a construção do gráfico, ele é variado, tudo bem? A gente pode trabalhar ele com tabela e sem tabela, tá? Porém, nós temos que sempre estar olhando os pares ordenados, para onde eles vão, e se a função ela é crescente ou decrescente. Nós podemos notar quando a função é crescente. Por quê? Como assim? Quando a função ela é positiva. Então, quando a função ela já vem positiva, nós já sabemos que ela vai ser crescente, tá? De uma maneira ou de outra, ela é crescente. Depende do gráfico como ele vai aparecer. Agora, quando ela aparece negativa, tudo bem? Então, a gente já sabe que a função é decrescente. Então, é aí onde a gente sabe para onde é um e aonde é a outra. Então, é fácil da gente observar nesse primeiro momento. Então, vejamos aqui no próximo slide. Função do primeiro grau. Então, olha aí. Uma função f que a todo número real x associa um número, tá? Esse aí é o chamado a função do primeiro grau, o ax mais b. Onde, tá? Vamos observar que o a e o b são reais, mas observe aí que o a é diferente de zero, tá? É chamada função afim, ou função do primeiro grau. Então, podemos ver que o a e o b, tá, são funções reais, mas não podemos colocar o a igual a zero. O a sempre vai ser diferente de zero. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Então, observe aí, o gráfico de uma função do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b, sabendo, ali bem entre parênteses, que o a é diferente de zero. Então, isso não pode acontecer, certo? É uma reta oblíqua aos eixos, tá? Da origem x e a origem y, ou seja, de 0 a x e 0 a y. Tudo bem? Então, nós temos aí um gráfico onde mostra que ele é uma função crescente. Então, vejamos aí. Como sabemos, pelo o primeiro postulado de Euclides, que para definir uma reta, bastam 2 pontos. Então, observe aí. Nesse primeiro ponto aí, ele ficou meio, tá? Inclinado. Ele pode ser na linha horizontal, vertical, diagonal, como está aí, tá? Inclinado. Ele pode ser em qualquer situação, mas se for 2 pontos, ele é transformado em uma reta. Então, para a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, basta definirmos 2 pontos, que é o que a gente começa sempre no primeiro momento. O cara chega assim e diz, como é que a gente vai construir uma reta? Aí o cara, não, é assim, passa lá um X, passa um traço, põe uma régua. Não, ele tem passo a passo, tudo bem? Então, a construção é dada nos primeiros passos. Então, continuamos. Então, veja aí. Vejamos um exemplo. Vamos construir um gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Então, antes de continuar, observa aí que a função aí, ó, ela é positiva. Se ela é positiva, o gráfico é crescente. Então, a gente já pode ver, tá? Nesse primeiro momento. Então, em primeiro lugar, podemos construir uma tabela na qual iremos atribuir 2 valores distintos para a variável x, fazendo, tá? A função que vem aí, o f de x igual a y. Ou seja, se você colocar o f de x ou y, é a mesma coisa, tá? Como segue o exemplo. Então, observa que lá em cima eu coloquei o f de x e a função. Só que na tabela eu vou usar o y, que é a mesma coisa.
Então, vejamos aí, olha. Para o x eu coloquei menos 1 e 2. Coloquei os valores distintos, tá? Vamos procurar agora o valor de y. Então, temos aí em seguida, primeira coisa, as colunas, tá? Nós temos 3 colunas aí. A primeira coluna do x, que tem 2 valores distintos. A coluna do meio com a função em primeira linha, tá? E a terceira coluna, os par ordenados, que a gente tem que achar o valor do y. Então, nós temos aí, ó, menos 1. No menos 1, eu vou só substituir ele, tá? Aonde tiver x, eu vou substituir. E aí, faço a multiplicação e a subtração. Se tiver números diferentes, eu subtraio. Se tiver números iguais, soma e repete sinal. É o que acontece. Então, nós temos menos 1. Y é igual 2 vezes menos 1. Esse menos 1 é o x, tá? Menos 3, que é o da função. Que é igual 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3. Observa aí que são 2 números com o mesmo sinal. Tá? Não há jogo de sinal nesse primeiro momento. Aí, no segundo momento, só no primeiro. Sinais iguais, soma-se. Os números, repete o sinal. Tudo bem? Então, vai dar menos 5. O 2, agora, lá no x. Trocando o 2. Y é igual 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Então, nós temos aí os pares ordenados. O primeiro é menos 1, menos 5. O segundo é 2 e 1. Então, vejamos aí a construção do gráfico, como é simples. Finalmente, com os pontos encontrados, podemos construir o gráfico dessa função, tá? Que é o y igual a 2x menos 3. Primeira coisa, nós colocamos passo a passo o que tem lá. Menos 5, né? Menos 1 e menos 5. O próximo vai ser o 1, 2 no x e 1 no y. Então, tem os pares encontrados. Então, aí, no segundo momento, que vocês estão vendo nesse gráfico, a gente passa a reta e mostra aí que a reta é crescente. Tudo bem? Então, vejamos aí um outro passo. Então, observe aí. Vamos agora verificar o que ocorre com o gráfico de função do primeiro grau, quando alteramos os valores do coeficiente a e b. Vejamos o gráfico da função, aonde ele é agora, olha, y igual a 4x menos 1. Então, olha aí, quando ele fala nesse sentido, nós já temos aí que saber que tipo de gráfico nós estamos trabalhando. Então, essa é a representação da função. Esse é o gráfico dessa função aí. Então, nesse caso aí, está só a amostra direto. Tudo bem? Então, ele fica fácil de ser reconhecido. Podemos ver também, nesse sentido, ó, agora o gráfico da função vai ser y igual a 3x menos 1. Então, olha aí. Bem no caminho. Então, não tem o que fazer, o que mudar. O gráfico é dessa função. Agora, estou mostrando ele aí sem os cálculos, como foi feito no primeiro momento. Podemos ver também, olha, esse outro. E o da função agora, y igual a 2x menos 1. Então, observe aí que o gráfico dessa função está montado. Por quê? Nós podemos substituir aí os valores, podemos dar valores a x. Pode ser aquele mesmo valor, menos 1 e 2. Então, descobrindo o valor deles, monta-se esse gráfico aí. O que torna-se fácil verificar se o gráfico está correto ou não. Tudo bem? Então, olha aí, nesse outro ponto. Muita gente pergunta, e esse aí? No mesmo sentido, pessoal. Damos valores à letra x, tá? O gráfico aí mostra que ele é crescente. Então, podemos observar aí como ele vai ocorrer, tá? Função de y igual a x menos 1. Então, não tenho que trocar. Então, nesse caso aí, nós podemos mostrar vários sentidos das operações. Tem outros gráficos? Tem.
Então não tem o que errar, pessoal. Então vejamos aí para frente. Então observe lá. Podemos constatar com esses exemplos aí que a gente acabou de ver, que os coeficientes chamados de coeficiente angular influencia na inclinação da reta, ou seja, ela pode ir, tá, de um lado, de outro, tudo bem? Então, a inclinação da reta, ela pode verificar, ó, ela pode estar mudando de acordo com a função que aparece, tudo bem? Então, vejamos, a influência na inclinação da reta e, por conseguinte, a função y é crescente, foi o que a gente viu. Quando o coeficiente a é maior que zero, ou seja, o a é positivo e a função y é decrescente. Então, olha aí, tem que ter cuidado. Quando o coeficiente a é menor que zero, ou seja, o a é negativo. Então, é como é dito, quando a função é negativa, tá? Aí nós temos uma decrescente. Então, a função vai ser decrescente. Um exemplo, o y igual a menos ax mais b. Aí ela torna-se uma função decrescente. Se não tem a função negativa, o y igual a x mais b, então observa que o a é positivo. Então ela passa a ser uma função crescente. Tudo bem? Então, continuando. Então, olha aí. Quando a função, tá? Ela vai mostrar o a é menor que zero, a função é decrescente. Se o a é maior do que zero, a função é crescente. Então, a gente viu agora há pouco. Então, vamos observar agora o que ocorre com o gráfico da função ao alterarmos o valor do coeficiente b. Então, nós podemos ver aí que, um exemplo, vejamos que o gráfico da função b, tá, vai ser y igual a 3x menos b. Então, nós temos esse gráfico aí. Mesmo ele aí, ele é crescente. Então, ele não muda, tá? Ele é bem explicativo. Então, quando a gente vê isso aí, nós temos que estar observando todo tipo de situação, que é fácil da gente observar. Então, nesse caso agora, pessoal, a gente vai ver aí um exercitando, tá? Então, olha aí. Construir o gráfico da função de R em R definida por uma função que é y igual a 4x menos 2. Então, observe aí que os valores terão que ser, tá, atribuídos a x. Então, nesse caso aí, olha, eu vou atribuir a x ali na tabela. O x eu vou ter 0 e 2. Vou substituir ele dentro da minha função para mim achar meu par ordenado. Então, eu vou colocar y é igual a 4 vezes 0 menos 2. Ou seja, 4 vezes 0 é 0. Vai sobrar o quê? Menos 2. Então, eu já tenho o meu primeiro par ordenado, 0 e menos 2. No segundo momento, o meu x vai valer 2. Então, eu tenho aí y igual a 4 vezes 2 menos 2, que é igual a 8 menos 2, é igual a 6. Então, aí eu tenho o meu segundo par ordenado, que é 2 e 6. Então, aí eu posso montar, tá, o meu gráfico, tá, com os pontos determinados. Esse é o meu gráfico. Então, ele vai ficar nesse sentido aí, numa ordem crescente. Tudo bem? Então, ele é fácil de ser visto. Então, vocês primeiro têm que achar o par ordenado. Achando ele, é fácil de você construir a sua reta no gráfico. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.